compartilhar com a audiência algumas estratégias que você pode fazer para lidar. Como é que a gente vai lidar, né, com esses pais que são emocionalmente imaturos? Acho que a dica mais importante, acho que é estabelecer limite, né? Os limites são necessários, né? Quando você percebe imaturidade nos seus pais. E vai surgir culpa, né, Aline? Surge muita culpa nesse processo de estabelecer limites, porque quando você vive dentro de um lar que não é saudável, querendo ou não, vai ter sempre falas para te culpar, e você ouviu essas falas de culpa desde criança. De alguma forma, você sempre sentiu que teria que se esforçar para ter o amor dos seus pais. E agora dar o limite parece que você não está amando, mas isso não é uma realidade. É que a sua mente se estruturou dessa forma durante toda a sua vida, que para amar os seus pais, você tem que estar submisso a eles e fazer a vontade deles, e você não pode dar limite a eles. Isso não é uma verdade, não é uma realidade. Em todo tipo de relação amorosa existe limite. Sem dúvida. Todo tipo de relação até para a amorosa. saúde ser preservada, né? Precisa do limite. E, Aline, é até importante ressaltar aqui que a forma como o outro lida com o seu limite diz quanto a pessoa é saudável ou não. O problema não está no seu limite. Está como o outro lida com o seu limite. Né? Sua mãe lida com... Por exemplo, a sua mãe teve lá um comportamento que não foi muito saudável. Você deu o limite e explicou por que você não gostou. Sua mãe, não, tudo bem, minha filha, eu entendi. Outra coisa, a mãe fala, mas não é bem assim, você está interpretando errado. Se vitimizar, começa né? a colocar a culpa ainda sobre você, aumentando a situação. E tem gente que ainda faz assim, né? Pega uma história, aí não consegue convencer o outro dessa história, arruma uma outra história para ter o convencimento aqui. Coloca palavras na sua boca. Manipula situações, né? E aí dentro desse processo, o melhor mesmo é oferecer o limite e ter um pouco de distanciamento. Não deixar de amar os seus pais, mas entender que aquela pessoa ela ainda não tem uma estrutura emocional para compreender o não. E até para se autoavaliar também. E o limite, isso você está falando, é extremamente importante, né? Porque o limite, ele pode ser falado, né? Você comunicar, não gostei. Mãe, pai, vamos procurar fazer isso aqui de uma outra maneira, mas os limites também eles podem ser atuados. Em que sentido? Se você não consegue colocar verbalmente um limite, você precisa estabelecer um limite geograficamente. Você vai limitar o seu tempo e o acesso da pessoa a você. Se você percebe que é uma pessoa que te prejudica, que pesa emocionalmente, porque tem isso também, né? Quando a gente sente que alguém ultrapassa o limite nosso, o nosso corpo ele sinaliza. A gente sente um desconforto, a gente sente, né, um mal-estar. A gente não pode minimizar também os nossos desconfortos. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa da sua família que entra, né, na sua casa e você já comunicou, olha, eu gosto de receber, você é bem-vinda na minha casa, mas eu gostaria de ser avisada, gostaria que esse limite fosse respeitado, e a pessoa sai entrando, né, de maneira inadvertida, o que você pode fazer? Você vai atuar o seu limite, você vai trocar a fechadura da porta para a pessoa entrar na sua casa, ela vai ter que pedir autorização. E esse papo não é só apenas sobre fechaduras e casas. Enfim, né, você aprender a estabelecer um limite, né, relacionado ao outro. Às vezes a distância também é uma resposta, né? Também é uma atuação desse limite, uma resposta em relação ao comportamento do outro também. Exatamente, quando você sentir a raiva, porque tem muita gente que tem essa dificuldade, né, de perceber e reconhecer a própria raiva, nem se reconhece com esse sentimento, mas é um sentimento que faz parte de todos nós e ele precisa ser usado, ser mobilizado de uma maneira saudável, como você impondo limites, você reagindo de uma maneira saudável, dizendo, olha, até aqui eu tenho como tolerar essa situação, esse comportamento, daqui em diante eu não consigo. Então, se for necessário até você economizar para sair de casa, eu já vi, né, já atendi casos, às vezes, do filho mais velho que não quer sair porque se sente muito culpado, porque os irmãos vão continuar, às vezes, num ambiente adoecedor. Mas você também não pode se sentir responsável por salvar os irmãos. Você pode até assumir, né, o protagonismo pela sua vida e sentir que está sendo uma boa referência, né, para o seu irmão, sendo o primeiro a sair de casa, para os seus irmãos, né, como um modelo positivo, um modelo saudável para os seus irmãos também saírem desse ambiente. Mas é muito importante você preservar a sua saúde mental. Você quer falar?